Olá, seja bem-vindo ao canal Ferramenta na Prática e hoje vamos para mais um vídeo aqui no canal e tenho duas novidades para apresentar para vocês. Uma é a chave de impacto e parafusadeira de impacto da Tecepo e a outra também da Tecepo é uma parafusadeira, todas duas a bateria. A Tecepo entrou em contato comigo e perguntou se eu gostaria de experimentar essas duas ferramentas. E eu falei, claro, por que não? E aqui estão as duas ferramentas. Hoje nós vamos conhecer a chave de impacto da Tecepo, olha só. A apresentação aqui, à primeira vista, já é muito legal pela cor e pela aparência da maleta. Então hoje nós vamos conhecer aqui a chave de impacto e a parafusadeira vamos conhecer no próximo vídeo. Se você está pensando em comprar uma chave de impacto e uma parafusadeira, não compre antes de ver este vídeo para você tirar suas conclusões se vale a pena para você. Bora conhecer. Bem, estamos aqui com a maleta. À primeira vista, ela já chama a atenção pela sua cor verde-limão, é uma cor muito bonita. Esta embalagem aqui é a embalagem original que veio da fábrica, né, que chegou no Mercado Livre, só veio somente com este plástico transparente. Eu estou fazendo esse tipo de vídeo mostrando como a ferramenta chega para vocês terem uma noção também, uma ideia de como a gente vai abrir o produto, ou seja, o que eu abrir e ver aqui, vocês também verão. Se vocês gostarem desse tipo de formato de vídeo, já comenta, deixa aí no comentário. Se vocês preferirem já a ferramenta sem embalagem e só abrir a caixa, vocês podem colocar no comentário também, que a gente vai ajustando o vídeo conforme o gosto de vocês, tá? Bem, aqui da parte traseira, vocês podem ver aqui que chegou no Mercado Livre. Aparentemente a maleta é bem bonita. Vamos abrir aqui. Ela é bonitona. O plástico dela não é um plástico super resistente, mas é um plástico ok. Dá para você perceber que não é dos plásticos mais inferiores, mas também não é um plástico de primeira categoria, mas é totalmente aceitável. Temos aqui as travas laterais. Isso indica que é uma maleta em que você pode fazer encaixes modulares, ou seja, posicionar outras maletas presas uma em cima da outra. Aqui vocês podem ver que tem um encaixe na parte de baixo. Se você tiver outra maleta com esse mesmo sistema ou igual a essa daqui, você simplesmente pode usar esta trava aqui para você fazer o encaixe na parte de baixo, pegando aqui e sucessivamente fazendo também com outras maletas, organizando ela de uma forma mais segura, não correndo risco de cair. Dá para ver aqui que tem também a dobradiça simples de plástico, né? Nada demais. Na parte da frente a gente tem uma alça articulada, simples também, totalmente de plástico, e os dois fechos aqui de plástico também simples. Temos aqui também um compartimento para você etiquetar, né? Ou seja, você fazer a identificação da sua maleta. Interessante. Vamos abrir aqui agora. Vocês podem ver aqui que a trava é bem simples, mas funciona. E vamos abrir aqui agora a ferramenta para a gente, ou melhor, a maleta, para a gente ver o que tem aqui dentro. Olha só que na parte de dentro, primeiramente, a gente tem o manual, que é um manual que já deu para ver que é um manual genérico, né, que fala de mostra várias ferramentas. Por exemplo, tem aqui uma esmerilhadeira, bateria, ou seja, é mais um catálogo de produtos da Tecepo e não o manual da própria ferramenta, como acontece na grande maioria das ferramentas chinesas. Temos aqui um par de luvas, mão pequenininha, provavelmente já segue o padrão chinês, né? Deixa eu ver, será que cabe na minha mão? Deixa eu ver aqui.
Ficou um pouquinho pequeno, mas dá para usar, hein? Lembrando, esse kit aqui é somente com uma bateria. A gente tem a bateria aqui. Normalmente os kits vinham com 2 baterias, tem até um espaço aqui para a segunda bateria, mas neste caso aqui não veio. Há um tempo atrás eles tinham 2 kits disponíveis, com 2 baterias e com uma bateria. No momento que me enviaram, realmente só tinha o kit com uma bateria disponível. E assim eles enviaram. Aqui dentro da embalagem a gente tem, já dá para ver que tem um ringuezinho para fazer o prendimento dos soquetes aqui na máquina. Temos 6 soquetes aqui. Então nós temos aqui o soquete 17, 18, 19, 20, 21 e 22. Aqui está o carregador de base. Um carregador simples e bem leve, por sinal. Tem um indicativo aqui que quando ele estiver carregando a luz vai ficar vermelha. Quando ele estiver com 100% de carga, ele vai ficar com a luz verde. Carregador simples com uma tomadinha pino macho de 10 A. Ele tem a informação que tem uma saída de voltagem de 18 a 21 volts com amperagem máxima de 2 A. É um carregador bivolt que trabalha na frequência de 50 a 60 Hz. Aqui está a bateria, uma bateria de até 4 A, 21 volts. É uma bateria pesadinha, parece ter uma certa qualidade, e pelas informações que a gente tem realmente até agora, é que essa ferramenta se destaca pela qualidade da própria chave de impacto e a qualidade da bateria, que são muito boas. Aqui está a chave de impacto em si. Dá um close aqui no acabamento. O acabamento é bem legal, hein? Bem polido, não tem rebarbas, aparentemente não tem rebarbas, somente a etiqueta aqui que está descolando, né? Um ponto negativo aqui para a etiqueta que está descolando, é só o pessoal dar uma caprichadinha mais na cola dessa etiqueta aqui. Ela tem informação aqui que tem uma velocidade sem carga de 0 a 2.900 RPM, um torque máximo de 400 Nm e tem uma taxa de impacto de até 3.200 impactos por minuto. É uma ferramenta bonita. Esse verde-limão realmente destaca muito. A gente tem aqui a impressão T-Cipo em alto relevo. A gente tem uma sigla aqui BR, que significa que o motor é um motor brushless, é o novo motor brushless. Tem aqui também a identificação do motor brushless. Esse material preto aqui é de borracha e o material verde é de plástico. A gente tem essa base aqui da frente cinza, que parece ser uma espécie de alumínio, pode ser um antimônio também, mas me parece ser um alumínio. Aqui tem um mandril com encaixe de meia, e esse mandril não tem um furo aqui para fazer um encaixe hexagonal de 1/4. O botão parece macio, provavelmente um botão sequencial, é isso que a gente vai ver agora. Deixa eu encaixar a bateria aqui. Onde eu encaixo aqui. Opa, vou encaixar de novo aqui, ó. Pronto. Agora sim. Encaixa tranquilo, nenhum problema. Estiver no sentido horário de aperto, ele vai ter 2 níveis aqui de ajuste, tá? O primeiro é o alto, é de alto torque e alta velocidade, e o segundo ajuste é de baixo torque e baixa velocidade. Você vai ter aqui o modo, deixa eu ativar aqui, o modo stop, tá? E também pode desativar o modo stop, que o modo stop é o sistema em que quando você tira um parafuso ele é afrouxado, o mandril para automaticamente, evitando que o parafuso caia no chão, né? É um sistema bem legal. Ela tem um LED aqui também, são 4 LEDs, né? Interessante. Eu tenho uma outra chave de impacto que só tem somente um LED aqui embaixo. Essa aqui não, já tem um
um posicionamento dos LEDs aqui mais interessante, que provavelmente vai ter uma cobertura maior do feixe de luz. Vou falar aqui agora dos acessórios restantes que vieram na maleta. Primeiramente temos esse prolongador flexível aqui. É um prolongador simples. Dá para ver que é um material simples, não espere grande performance disso aqui, principalmente numa chave de impacto, tá? Isso aqui vai ser mais útil em uma parafusadeira que não tem um torque tão alto, tá? Porque se você usar uma chave de impacto com um material desse, com certeza ele vai quebrar no primeiro uso. Temos aqui também um adaptador para o encaixe de meia, convertendo para um encaixe hexagonal de 1/4. Muito bom para você utilizar em parafusamentos. Temos aqui bit canhão também. Eu tenho um bit canhão aqui. Eu tenho de 12 milímetros. Eu tenho um de 10 milímetros. Eu tenho um de 8 milímetros e eu tenho um de 6 milímetros, tá? São 4 bits canhão aqui. Nesse conjunto de brocas, a gente tem uma, duas, 3, 4, 5 brocas de aço, né, para aço rápido. A questão da qualidade a gente não sabe ao certo, mas podemos fazer um teste. Então são 1, 2, 3, 4 brocas de aço rápido e 4 brocas para madeira. 6, 5, 4, 3. E a madeira a mesma coisa. 6, 5, 4 e 3. Temos ainda um conjunto de bits de Fenda e Philips. São 3 bits de Philips. 1, 2, 3 e 3 bits de Fenda. 1, 2, 3. Aqui embaixo não tem mais nada, é só uma cola para segurar este estojo aqui. Aqui também a gente não tem mais nada. Temos aqui a bateria do encaixe tipo Makita. Então você vai poder aproveitar bateria de outras parafusadeiras e chave de impacto também de outras ferramentas quando você tiver esse tipo de encaixe. Temos aqui o carregador do tipo base. Esse carregador aqui, observando, ele não tem um furinho, poderia ter um furinho aqui para você posicionar ele em cima de uma parede, mas tudo bem, esse aqui provavelmente foi projetado realmente para trabalhar em cima de uma bancada. Vou fazer a ligação elétrica dele aqui. E vou encaixar a bateria para a gente dar uma olhadinha. O LED agora está em vermelho, informando que ela está sendo carregada. Quando terminar a carga, o LED verde vai acender. Vou fazer um teste simples aqui para a gente ver o quanto este carregador está fornecendo. 21,6 volts. E a bateria neste momento está com 19,6 volts. Vamos conferir o peso agora da bateria e da chave de impacto. A bateria pesa 614 gramas. E a chave de impacto, 1.154 gramas. E os dois juntos, 1.765 gramas. Eu vou fazer um teste com a chave de impacto com seus próprios acessórios, porque quando a gente compra a ferramenta, provavelmente a grande maioria, né, vai utilizar os próprios acessórios e depois vai vendo o que fica melhor para ele ou o que ele for usar mais. Realmente aí depois vai ser aconselhado comprar um acessório de mais qualidade. Mas é o que veio aqui, é o que a gente vai testar aqui. O primeiro teste que a gente vai fazer é o seguinte: o recomendado para o aperto, né, o torque de aperto recomendado do fabricante para esta roda aqui é de até 110 Nm, tá? De 90 a 110. Eu regulei aqui o torquímetro
para 112 newtons-metros, tá? Então a gente vai fazer esse primeiro aperto aqui e vamos ver se a chave de impacto vai ter alguma dificuldade para afrouxar neste primeiro teste. Torqueado. Torqueado. Vou usar a função desaperto aqui, né, o sentido anti-horário, com a função de stop ativado. E lembrando que na função desaperto, ou seja, anti-horário, a carga sempre é a máxima, tá? Não tem controle de carga não, sempre no desaperto é a carga máxima. O que você pode escolher é se vai ter a função stop ativada ou a função stop desativada, tá ok? Vou deixar ativada aqui, ó, tá aceso agora, vamos lá. Já no primeiro desaperto aqui, não sei se deu para vocês verem, o grampinho aqui que prende, né, o soquete aqui já voou. Olha ele aqui, ó. Vamos agora para o segundo parafuso aqui torqueado. Tirou sem problema. Regulei o torquímetro agora para 140 newton-metros. Prontinho. Vou desparafusar com a função stop ativada. Sem problemas também, com muita facilidade. Vou falar para vocês, a bichinha não nega fogo não, hein? Tirou brincando. Eu vou fazer um aperto leve agora, em baixa rotação e também em baixo torque, e depois a gente vai conferir no torquímetro quantos newton-metros ele foi apertado. Um detalhe aqui para a iluminação em 4 pontos, né, bem interessante. E também o painel, né, que ele ainda está com informação em chinês. Poderia ter sido traduzido para pelo menos para o inglês, mas está com as informações ainda aqui em chinês. Eu regulei o torquímetro aqui para 84 newton-metros e vamos ver se a gente consegue ter um valor aproximado de quanto foi apertado aquele parafuso. Foi bem mais do que 84. Vou aumentar um pouquinho aqui. 126 newton-metros. Em 126 newton-metros, esse parafuso aqui teve um pequeno aperto e a chave já identificou o torque. Este daqui já estava com o torque final. Então o que deu para entender é que se você fizer o aperto e não insistir na máquina no primeiro estágio lá, que é o estágio da velocidade mais baixa e torque mais baixo, o seu aperto vai ser em torno de 126 a 130 newton-metros.
Vou fazer um teste agora nesse pedaço de caibro e eu vou utilizar um parafuso aqui 6 por 80 milímetros. Vou utilizar baixa velocidade e baixo torque. Vou utilizar o bit que veio no conjunto. Não é um bit para a chave de impacto, mas é o que veio, é esse que eu vou usar. Eu tinha colocado o bit aqui, mas esse aqui é o PH1. Eu vou tirar ele e vou trocar um pelo PH2. Porque o que deu para ver aqui, o encaixe aqui é PH2. Esse bit aqui não vai aguentar não, hein? Nós sabemos que nunca é indicado você fazer uma perfuração em uma madeira, principalmente com parafusos mais grossos sem um pré-furo. Mas aqui a intenção realmente é testar o poder da chave de impacto. Eu vou utilizar aqui agora esse bit, que é um bit anti-torção, e é um bit próprio para a chave de impacto, e vamos ver como é que vai ser o desempenho aqui. Para esse parafuso aqui, fim de linha. E está quente, não penetra mais porque o bit já está escorregando aqui. Ou seja, gastou aqui as fendas que tem aqui do Phillips e não vai ser possível mais torquear. Vou fazer o teste agora com o parafuso um pouco menor, um pouco mais fino. Esse é o 5 por 50 e vou aproveitar o furo do outro parafuso. E utilizando o mesmo bit para a chave de impacto. O parafuso quebrou aqui dentro, hein? Tá engraçado aqui, tá... realmente estava quebrado aqui. Um ponto interessante a observar aqui é que os bits para Phillips, eles não são ou não aparentam ser para chave de impacto. Porém, o bit de canhão aqui, além de ser magnético, ou seja, você consegue colocar os adaptadores aqui sem ele cair, ele tem aqui o formato, deu para ver que ele tem um formato aqui justamente para chave de impacto. Vocês podem ver que entre as partes hexagonais ali, os 6 lados, ele tem aquele vão que é característico para chave de impacto. Eu tinha posicionado esse parafuso aqui, porém, agora que eu estou vendo aqui, os parafusos têm a cabeça número 11. E a chave que veio aqui no kit, chave canhão é 12. Vem a 10 depois pula para 12. Não tem a 11, então a gente vai ficar com uma folga aqui. Eu queria muito testar, fazer um teste de força aqui com esse parafuso, só que fica um vão, uma folga muito grande lá. Isso aqui vai estragar, né? Vai estragar o canhão. Mas mesmo assim eu vou colocar aqui, vou forçar um pouquinho e vamos ver o que vai acontecer. Vamos fazer esse teste aqui na rotação mais baixa e força mais baixa. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Parece que dá para ir, hein? O parafuso foi até o final, só não foi mais por causa do limite aqui desse bit canhão. Na parte interna dele, apesar de ser o parafuso com um número a menos para ele, ele foi muito bem, tá? Só tem uma marquinha aqui no ímã, mas foi muito bem. Pessoal, a máquina é bruta, tá? Utilizei aqui na força mais baixa, na velocidade mais baixa,
vocês já viram o resultado aqui com esse parafuso e esse pedaço de caibro aqui. Embora parafusamento com madeira não seja tão recomendado para chave de impacto, há situações que você pode utilizar ou precisar de uma chave de impacto para esse tipo de aperto. Então, a chave de impacto também é uma parafusadeira de impacto. O sentido anti-horário é o sentido onde está escrito BL. Do outro lado aqui não tem BL, ó. Você pode ver que não tem, do lado desse lado aqui tem. Então, quando você aperta aqui, é o sentido anti-horário, ou seja, para você desapertar. Bem, pessoal, acho que já deu para a gente ter uma boa noção do que se esperar desta chave de impacto e parafusadeira de impacto da Tecepo. A gente utilizando já consegue dar um feedback melhor. Esse grip aqui, né, a empunhadura aqui da chave de impacto tem uma textura, né, muito boa, macia, ela é confortável e ao mesmo tempo dá bastante aderência, ou seja, tem um grip muito bom para você trabalhar com a ferramenta. Posicionamento dela para trabalhar também muito bom. A bateria com 21 volts e 4 amperes de carga entrega uma boa potência para essa máquina que é bruta. Vocês viram aqui no teste que eu, por exemplo, utilizei na grande maioria a função aqui, né, a potência mínima. Tem a mínima e tem a máxima, a mínima com baixa rotação e a máxima que é com mais torque e mais rotação. Mas eu nem precisei usar porque os testes aqui que ela se saiu, preliminares aqui, foram muito bons e ela é uma ferramenta realmente muito forte. Esses LEDs aqui são bem interessantes, são 4 pontos de LED, não um único foco de LED, como já vi em outras chaves de impacto, então acredito que você vai ter um posicionamento, um foco maior também, para iluminar caso você esteja trabalhando em uma área escura. O acabamento desta chave de impacto é impressionante, tem um ótimo acabamento, é uma chave que foi feita com preocupação em ter um bom acabamento e realmente teve. Você não vê sinal nenhum de rebarba ou de acabamento mal feito. O único ponto a considerar é a etiqueta aqui que veio mal colada, com as suas informações aqui estão ok, mas ela veio mal colada, mas aí depois eu vou passar uma colinha aqui e está tudo resolvido. E o importante, né, foi interessante também eu testar e eu achei aqui válido salientar que este bit aqui, este bit canhão, ele é um bit para chave de impacto, tá? Então ele não é meramente um bit canhão colocado ali para preencher o espaço, mas é um bit realmente apropriado para chave de impacto. Vocês podem ver que aquele último aperto e desaperto do parafuso que eu fiz, como ele é um parafuso com um número a menos aqui do que o bit canhão, o impacto fez com que ele ficasse desgastado, mas o bit aqui está intacto, tá, pessoal? Aqui a parte de dentro vocês podem ver a parte que... Ver se dá para a gente focar aqui. Talvez não dê para focar, mas ele, na parte de encaixe do parafuso, ele está perfeito, tá? Não teve nenhum dano, apesar de ter feito grande força com um parafuso com um número a menos. Bem, espero que o vídeo tenha sido útil para você. Quero agradecer também a TC por ter enviado as duas ferramentas para a gente. A próxima ferramenta vamos testar no próximo vídeo, então já aproveita, se inscreva no nosso canal, deixa seu like, marca o sininho para você não perder nenhum conteúdo aqui da gente. E até o próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau, tchau.